Bom, o Internacional joga amanhã às 4 horas da tarde contra o Bahia, com uma expectativa de 20 mil torcedores para essa partida. Bom, tu acabou de perceber, 4 horas da tarde, domingo, Beira-Rio e só 20 mil torcedores. É isso que basicamente o Internacional tenta fazer e tenta mobilizar a torcida do Internacional para o jogo da próxima quarta-feira contra o América Mineiro, onde já foi lançada diversos tipos de promoção. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre o time reserva que o Mano pode mandar a campo contra o Bahia e além disso também quero te trazer mais informações sobre o Matias Rojas, jogador paraguaio que o Inter mantém interesse, e quero te trazer aqui os valores de como que é caro esse jogador. Então, só antes de começar esse vídeo com mais informações sobre o Inter, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer aqui mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, vai aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações aqui junto ao Internacional, aqui neste sábado, o Inter que faz seu último treino antes do jogo contra o Bahia, amanhã às 4 horas da tarde, um jogo importante para o Inter, né? O Inter que está em 15º colocado hoje do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, em caso de vitórias, e dependendo ali se o Inter der sorte ali nos seus adversários, pode ser que o Inter ainda termine essa rodada na 10ª colocação, ou seja, na primeira parte da tabela, e ali já começa a ficar próximo, por exemplo, no G4, né? Começa a ficaria 5, 6 pontos no G4, mas essa vitória hoje contra o Bahia é de suma importância por ser um jogo dentro do estádio Beira-Rio, por ser um jogo acessível para a vitória do Inter e por ser um jogo que antecede o jogo da Copa do Brasil, né, contra a equipe do América Mineiro, um jogo muito importante para o Inter, inclusive promessa de ruas de fogo para essa partida, né, a Guarda Popular, né, que é a barra braba do Inter, basicamente está nesse momento, né, arquitetando essa possibilidade de trazer, né, ruas de fogos para essa partida contra a equipe do América Mineiro. Então esse jogo contra o Bahia vai ser aquele jogo que antecede, né, essa decisão que o Inter vai ter pela Copa do Brasil, e vai ser aquele jogo para dar uma moral, primeiro, né, para os jogadores do Inter e para dar uma confiança para a torcida do Internacional que realmente é possível reverter aquele placar negativo, né, de 2-0 lá em Minas Gerais, 2-0, né, aqui no Beira-Rio, por exemplo, leva a decisão a pênaltis, 3-0, né, ou, né, uma vitória do Inter com diferença de 3 gols, né, leva uma classificação direta. A gente sabe que o Inter já fez isso, por exemplo, no ano passado, né, contra a equipe, por exemplo, do Colo-Colo. Nesse momento eu quero te trazer algumas informações para essa partida, né? Como todo mundo sabe, Alan Patrick está fora do jogo contra o América Mineiro, foi expulso no último jogo, então ele vai ser titular nesse time contra o Bahia. Além disso, o técnico Mano Menezes pode sim poupar alguns jogadores, como por exemplo o Rodrigo Moreira, um jogador que tem já uma certa idade, então pode ser poupado, né? A gente pode ver, por exemplo, Igor Gomes, Nico Hernandes, né? Nas laterais não vai mudar, deve seguir o Tauelar e o Rômulo. No gol deve ser mantido o John. Além disso, o Campagnaro, a gente não sabe como é que ele está, porque ele saiu no intervalo ontem, né? O departamento médico do Inter ainda não soltou uma nota sobre o que aconteceu com o Gustavo Campagnaro, mas hoje é um jogador aí que é dúvida para essa partida contra o Bahia, deve ser preservado para o jogo da próxima quarta-feira. Dito isso, né, a tendência dali que o Mano coloque o Gabriel Baralhas ou o Matheus Dias, né? Aí deve jogar o Johnny ao lado, Alan Patrick armando o jogo normal, né? Nas pontas acho que o Mano vai continuar ali utilizando o Wanderson e até mesmo o Pedro Henrique, e na frente deve ter o Luiz Adriano ou até mesmo o Alexandre Alemão, caso o Mano, né, queira preservar, por exemplo, o Luiz Adriano. Uma possibilidade desse time é a entrada do Carlos de Pena na entrada de um dos dois pontas, né, para deixar o time um pouco mais defensivo, mas também um time com uma mobilidade melhor de passes, né, e além disso, né, preservar também o Wanderson, Pedro Henrique para o jogo da próxima também quarta-feira. A equipe do América Mineiro hoje é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, né? A equipe do Bahia hoje também não vive um bom momento. Então são dois times agora nesses próximos 2 jogos que o Inter vai ter dentro do estádio de Beira-Rio. São 2 jogos acessíveis que, se o Inter conseguir um resultado positivo, o Inter ressuscita, né, como a Fênix dentro dessa temporada. E até para dar uma moral, porque no próximo final de semana o Inter tem, por exemplo, um Santos na Vila Belmiro. Não é um jogo tão difícil, vamos ser sinceros. E no meio de semana tem o Nacional em Montevidéu, que daí sim é um jogo importante para o Inter, né? Precisa pontuar nesse jogo, não sei se não precisa ganhar, mas precisa pontuar para encaminhar sua classificação para a segunda fase.
Passando para mais informações, eu quero realmente falar agora sobre o Matias Rojas, jogador paraguaio de seleção paraguaio, jogador de 28 anos de idade, do Racing da Argentina, contrato terminando em julho, também conhecido como daqui um mês. O contrato dele acaba, né? 1 mês e 5 dias o contrato dele termina. E é um jogador que não deve renovar com a equipe argentina, não entrou em um acordo. Tem diversas propostas, tanto da América Latina quanto até mesmo do Oriente Médio, né? Algumas coisas ali da Europa, mas não tão interessantes. E dentro aqui do futebol brasileiro, ele foi oferecido recentemente para o Corinthians recusou. O Botafogo é o principal interessado e o Inter também mantém interesse porque ele poderia ser a reposição da venda do Maurício que vai acontecer a partir da metade do ano. Né? Eles jogam ali em faixa de campo muito parecida, tem características parecidas também, apesar do Rojas ser um jogador um pouco mais completo que o próprio Maurício, até por isso, né, ele é de seleção, e é um jogador hoje que custa caro. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tive acesso a valores, o salário do Matias Rojas, tá? E aí eu coloco o salário, tá? Como ele tá com o passe na mão, basicamente o Inter compra o passe dele, né? Então o Inter tem que pagar luvas, né? Como vai trazer ele de maneira gratuita. Então, entre luvas, salário, no caso CLT, e direito de imagem, né? Num contrato de 3 anos, que é o que ele quer, ele gostaria de receber por mês, tá? Isso sem impostos, 1.400.000 líquidos para o Matias Rojas, tá? E aí eu não tô colocando nem impostos. Com impostos aí, esse salário vai mais para cima. Então, o Inter tem interesse, mas sabe que é um jogador muito caro. O que poderia fazer esse custo mensal abaixar? Caso o Inter fizesse um contrato de 4 anos. Porque com um contrato de 4 anos, tu pode basicamente, né, diluir ainda mais essas luvas que ele quer receber. Ele quer receber em torno de 10 a 15 milhões de luvas, que é o passe do jogador, né? Como ele não, o Racing, se o Racing fosse vender ele para algum clube, o Racing ia pedir 5, 6 milhões de euros. Né? Ele está pedindo 10, 15 milhões de reais pelo passe dele. Né? Realmente está mais barato, né? E diluídos ao longo do salário, realmente fica um salário alto, se tornaria inclusive um salário mais alto do que o próprio Ener Valencia. É um jogador que o Inter mantém muito interesse, mas volto a dizer, é um jogador muito caro. É um jogador que viria para resolver os problemas. Imagina um meio-campo, assim, um trio de meio-campo: Alan Patrick no meio, Rojas de um lado, Wanderson no outro, tem o Pedro Henrique no banco, tem o Ener Valencia em cima, tem o Arangues, tem o Gabriel, pode vir o Cuejar, tem o próprio Gustavo Campanharo. Ia ser um baita no meio-campo caso conseguisse trazer, né, o próprio Matias Rojas. Mas é um cara caríssimo, caríssimo. Mesmo com as vendas que o Inter vai fazer, Johnny, Maurício, já tinha te falado ontem, né, que o Inter corre ali um risco de tomar uma transfer ban, né, e até por isso não pode gastar muito do que pode, né? Mas o Rojas hoje é um cara que, para o Inter conseguir contratar e para conseguir diluir melhor, teria que fazer um contrato de 4 anos. Para fazer um contrato de 4 anos, né, vai ser um contrato de risco. Né? Por que um contrato de risco? Porque hoje o jogador vai fazer 29 anos, tá, vamos botar aqui 4 anos, a gente vai botar aí que o jogador encerre seu contrato com 33 anos. Ainda vai ficar ali numa idade legal, né? Mas ainda assim é um contrato de muito risco, e além disso, vai ser um dos maiores salários do próprio futebol brasileiro, assim como o próprio Ener Valencia. Né? Mas deixa aqui nos comentários se tu gostaria da contratação desse paraguaio, tá bom? Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Logo mais volto com novas informações do Inter. Valeu, falou e foi!